E aí galera, como vai todo mundo aí de quarentena aí? Mas a gente vai estar estudando e aprendendo. Bem, nas nossas últimas aulas, nós estudamos sobre a introdução da química, o que a química estuda. E aí nós aprendemos que a química estuda a matéria, a transformação da matéria, dos materiais, moléculas, substâncias em prol, né, da sociedade. Desenvolve materiais e tudo mais. Nós aprendemos também o que é substância simples, o que é substância composta, o que é uma molécula, né? O conceito básico de matéria, tipos de separação, de misturas homogêneas, heterogêneas. Nas nossas aulas presenciais a gente foi para o laboratório, aliás, ficou da gente ir para o laboratório, espero que isso acabe logo para a gente retornar para o laboratório, para poder aprendermos lá a fazer alguns produtos químicos e separações de algumas substâncias que ficou da gente fazer isso aí. Mas enquanto a gente não retorna, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, e na medida que a gente for explicando o conteúdo para vocês aqui, eu vou estar passando atividades relacionadas ao conteúdo. Então, nosso assunto é modelo atômico. Bem, nosso modelo atômico atual, ou seja, como seria o átomo atualmente? Hoje nós temos tecnologia para tirar imagens do átomo. Nós temos tecnologia para isso. Existem microscópios poderosos que tiram imagens de moléculas, imagem de átomos isolados. Nós temos equipamentos super sensíveis que identificam o distanciamento entre esses átomos, como o aparelho de raio-x na UFMA de Imperatriz. Nós temos equipamentos também que verificam o movimento, o comportamento, a dança dos átomos em uma molécula, como o espectro Raman também na UFMA, tá? Mas vamos estar falando aí do modelo atômico atual. Então, fiz aqui no quadro. Bem, eu desenhei aqui para vocês, tá bem simples, mas dá para aprender. Eu desenhei aqui para vocês a estrutura de um átomo isolado. Como seria, né? Nós temos o núcleo, tá aqui bem no centro. O núcleo está grandão, mas na verdade esse núcleo é 2000 vezes menor do que o próprio átomo em si. Vou te dar um exemplo bem básico, para tu entender a dimensão do tamanho do núcleo. Digamos que tu está num balão e tu olha ali o Maracanã. E lá no centro do campo do Maracanã tu coloca uma moeda lá de 1 centavo. Colocaram uma moedinha de 1 centavo no meio do campo. Então aquela moeda de 1 centavo é o núcleo, certo? E o Maracanã inteiro seria a eletrosfera. Um exemplo bem básico. Ou então vou dar outro exemplo. Tu coloca essa moeda aqui, né, pertinho de você, essa moedinha, que representa o nosso núcleo. E aí uma pessoa se distancia cerca de 5 km de distância dessa moeda. Então esses 5 km seria o raio da eletrosfera, para ter uma noção do quanto o núcleo é pequeno. Bem, o núcleo é pequeno, porém ele é poderosíssimo. Como assim? Você já ouviu falar em energia nuclear, em bomba nuclear? Então isso aí, essas armas, essa energia que uma bomba nuclear emite, ela vem do núcleo atômico. Ele é pequeno, mas ele tem bastante energia. Por isso a gente chama de energia nuclear, certo? Então o núcleo ele é formado por duas partículas fundamentais. Deus, quando criou a matéria formada por vários pedacinhos. E esses pedacinhos a gente chama de núcleo. Aliás, de átomo. E esse átomo se subdivide em duas partes. Eu tenho o núcleo, que é formado por prótons e elétrons. Então eu desenhei aqui, ó, de preto, os prótons. Nós temos quantos prótons? 1, 2, 3, 4 prótons. E de verde nós temos o nêutron. 1, 2, 3 nêutrons. Então memorize, o núcleo é formado por duas partículas fundamentais. O próton, que tem carga elétrica positiva, sua carga elétrica é positiva, e o nêutron, que não tem carga elétrica. Mas quando esses dois se juntam, geram uma força nuclear que mantém uma forte atração nos elétrons que estão girando aqui, estão em movimento da eletrosfera. Falam girando, mas assim não é bem girando, né? Mas, vamos lá. A eletrosfera do átomo atual, do nosso átomo, ele é formado por 7 camadas. Eu coloquei aqui apenas 1, 2, 3, 4, 5, mas na verdade são 7.
essas camadas são chamadas de camadas eletrônicas, e quem estudou isso aí profundamente foi o professor Niels Bohr. Então, o professor Niels Bohr, estudando aí espectros emitidos por átomos e mais por elementos, ele descobriu que a eletrosfera do átomo é formada por várias camadas de energia. E aí esse nome foram colocadas letras, né, para a primeira camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Nós temos 7. K, L, M, N, O, P e Q. A camada K é a mais próxima do núcleo, então significa dizer que é a camada que está sendo fortemente atraída pela força nuclear, né, pela força do núcleo. Então os elétrons que estão aqui próximo do núcleo, eles estão fortemente sendo atraídos. E a última camada, K, L, M, N, O, P, Q, a camada Q é a que está mais distante do núcleo. Então significa dizer que é a que tem menos atração. O núcleo exerce uma força sobre essa camada, mas a sua força não é tão intensa quanto a camada K. Então, vamos lá. As camadas que estão próximo do núcleo, será que as camadas eletrônicas ou as camadas energéticas que estão próximo do núcleo são fortemente atraídas. E a última camada, ela é fracamente atraída, quando a gente compara ela em relação à primeira camada, a camada K. Então, quem habita na eletrosfera? Quem habita na eletrosfera é o elétron. Então, olha o esquemazinho. Núcleo, nós temos o próton, nós temos o nêutron. O próton são partículas cuja carga elétrica é positiva, e o nêutron é nula, é zero, precisa chamar nêutron. E na eletrosfera é a região do átomo onde a gente encontra o elétron, a partícula que dá origem à energia elétrica, certo? Que a gente usa bastante para nossas tecnologias atuais. Então, vamos ter um breve raciocínio para entender legal. O núcleo é 2.000 vezes, mais ou menos 1.836 vezes, menor do que o átomo, certo? E o elétron também é quase 2.000 vezes menor do que o próprio núcleo. Então, isso é muito pequeno, muito pequeno. Então, a estrutura da matéria hoje é formada por átomos. Na tabela periódica, nós temos 118 elementos químicos. Desses 118 elementos químicos, cada um deles tem uma propriedade química e física diferente, ou seja, o ouro, a prata, o cobre, o carbono. Cada um desses elementos são formados por átomos únicos que se distinguem, que são diferentes uns dos outros. Mas, quando a gente pega esses elementos químicos, a gente consegue fazer substâncias, medicamentos, materiais que nos ajudam, né? Que nos ajuda no nosso dia a dia, né? Quando você adoece e tudo mais. Então, o que acontece? Mas esse átomo aqui, o nome átomo significa indivisível. Só que hoje o átomo ele é divisível. Mas, por incrível que pareça, não é um conceito da era moderna. É um conceito bem antigo, muito antigo, que quem falou isso pela primeira vez foi dois filósofos, Leucipo e Demócritos. Eles, mais ou menos aí 500 anos, 300 anos antes de Cristo, eles disseram que a matéria, se fosse divididazinha, retalhadazinha, em vários pedacinhos, iria chegar num momento que esses pedaços não iam ser perceptíveis a olho nu. Quando isso acontecesse, né, iriam surgir o átomo. Na concepção deles, naquela época, o átomo era chamado de grão, ou seja, uma partícula de grão, semelhante a um grão de areia. Ou seja, que essas partículas, quando se juntavam, né, davam origem à matéria. Então, o nome átomo não é de hoje, não é da época moderna, não. Foi citado por Leucipo e Demócrito cerca de 300, 500 anos antes de Cristo. Mas antes de Leucipo e Demócrito, outros filósofos tentaram descobrir a natureza da matéria. Por exemplo, Tales de Mileto disse que a matéria era formada por água, ou seja, todas as coisas têm água. Todos os constituintes da matéria eram formados por água. Aí veio, anos mais tarde, veio Heráclito, onde ele disse que a matéria era formada por fogo. Ah, beleza, tem água? Tem, mas também é formada por fogo. E aí também veio Aristóteles, onde ele introduziu o conceito
dos 4 elementos, né, que eu chamo até de avatar: água, terra, fogo e ar. E esse conceito dele ficou mantido aí na humanidade por mais de 2000 anos. Entrou da Idade Antiga e foi para a Idade Média, aonde surgiram os caras muito top, os alquimistas. Alquimista! Eu sou químico, né? Os alquimistas eram as pessoas, eram os cientistas da época da Idade Média, que deram origem à química, né? E nós temos vários alquimistas que deixaram seu nome na história. Vamos pegar, por exemplo, Paracelso. Ele diz assim, ó: a diferença entre um medicamento, entre um remédio e o veneno é apenas a dose. Paracelso que falou isso aí. Vamos pegar um outro alquimista que deixou seu nome na história, Robert Boyle, um príncipe da Inglaterra, que introduziu a matemática na alquimia, né, e transformou a alquimia em química. Ele estudou profundamente os gases e criou a panela de pressão. Outro alquimista que deixou seu nome na história, Lavoisier. Quem não conhece a frase Lavoisier? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, os alquimistas na Idade Média deram uma grande contribuição para a química atualmente, porque eles descobriram elementos químicos. Eles criaram substâncias, sintetizaram perfumes, aromas, substâncias capazes de higienizar o corpo. Tudo isso a gente deve aos alquimistas, certo? Eles não tinham assim muitos conceitos matemáticos, mas grandes coisas que eles fizeram. Por exemplo, eles estavam em busca do elixir da longa vida, que é uma substância que poderia dar capacidade do ser humano viver eternamente. Eles estavam em busca da pedra filosofal, já que naquela época o mundo era muito misticista, né? Então, tudo isso aí foi caindo por terra a partir do momento que Robert Boyle introduziu a matemática na alquimia. E aí, a partir daí, né, criou-se a química. O mundo foi se desenvolvendo tecnologicamente, a ciência foi se expandindo e chegou na química, na química moderna. Bem, a gente vai estar dando continuidade a esse conteúdo, mas eu vou estar passando alguns vídeos para vocês sobre essas histórias dos alquimistas nas nossas aulas online, que é para você memorizar e estudar e resumir, porque quando a gente voltar nas aulas presenciais, a gente vai estar revendo isso aí, ok? Valeu, galera!